21 de abril, no Brasil, é considerado o Dia de Tiradentes. É uma figura tanto quanto icônica na historiografia brasileira. Mas teria sido. Tiradentes, essa figura é tão importante. Seria ele um herói, um vilão, ou apenas um símbolo criado para marcar a ruptura com nossos antigos colonizadores? Venha aprender conosco quem foi Tiradentes. Isso é importante para a história do Brasil. Joaquim José da Silva. Xavier, o Tiradentes, nasceu em Minas Gerais no ano de 1746. Órfão de pais, ao decorrer da vida aprendeu vários ofícios: garimpeiro, minerador e o mais famoso deles, a qual dá o seu nome de dentista. Porém, como um dentista acabou se tornando alguém tão importante para a história do Brasil? Tiradentes, no ano de 1775, se alista ao exército na capitania de Minas Gerais, onde em pouco tempo acaba atingindo a patente de alferes, equivalente à posição de um subtenente. Em 1780, entrou para o destacamento que era responsável pela trajetória do ouro, ou Caminho do Novo, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. Mas o descontentamento com soldados da coroa portuguesa, além da desvalorização dos soldados locais e altos impostos promovidos por governadores de Minas Gerais, ordenados principalmente por Marquês de Pombal, que aplicou um certo protecionismo em Portugal para a restauração da cidade de Lisboa, que acaba propondo a derrama, o que aumentava os impostos. Algumas fontes de praticamente até 20% acima da alíquota da época. Ao mesmo tempo que isso ocorria, alguns pensadores iluministas começavam a vir ao Brasil trazer suas ideias, que durante o governo de Pombal eram proibidas de serem comercializadas ou até mesmo propagadas entre as colônias. Dentre as figuras que foram inflamadas pelos ideais estão Tiradentes, que junto a outros revolucionários acabaram por iniciar a Inconfidência Mineira, movidos pelos ideais iluministas de liberdade individuais e despotismo de governantes absolutos, assim como foi observado na independência dos Estados Unidos. A ideia da Inconfidência Mineira era lutar contra o abuso da coroa portuguesa e ainda propunha a liberdade de Minas Gerais para torná-la uma república soberana. A famosa bandeira do Triângulo Mineiro, que contém a frase latina Libertas quaesera tamen, que significa liberdade ainda que tardia, se tornou o lema da Inconfidência Mineira. Porém, houve um traidor do movimento. Joaquim Silvério dos Reis, como algumas fontes revelam, a traição teria sido motivada devido a dívidas que foram perdoadas pela coroa portuguesa em troca de entregar seus comparsas. Isso teria feito com que todos eles fossem presos, porém apenas um deles seria executado. Até porque toda a perseguição contra os inconfidentes teriam ocorrido entre os anos de 1789 e 1792, onde até o momento a Rainha Maria I, de Portugal, teria concedido o perdão a alguns dos inconfidentes, mandando a parte deles para a África, onde há algumas teorias em que alegam que o próprio Tiradentes morreu por lá e não enforcado. No entanto, o fato mais aceito é de que Tiradentes teria sido o mártir do movimento, sendo executado no dia 21 de abril de 1792. A figura se tornou um símbolo um tanto quanto controverso. Monarquistas viam como um rebelde, republicanos, por outro lado, vinham como um símbolo a espelhar. Muitas vezes a figura de Tiradentes foi associada com seitas tais como maçonaria. 1889 estava executado o golpe de Estado da República no Brasil. A monarquia foi derrubada com sucesso. Porém, o ser humano, independente a fase histórica que ele esteja, ele precisa de símbolos que mostrem como ele progrediu. Mesmo que até hoje seja atrelado à proclamação da República ao Marechal Deodoro da Fonseca, que também é o primeiro presidente do Brasil, não podia servir de tal símbolo, uma vez que o mesmo ainda assim nutria sentimentos positivos à família real também por ter sido bem fiel a eles até o fim da estadia deles no Brasil. Então a figura de Joaquim José da Silva Xavier é revivida na imaginação da cultura brasileira para o República. Mas o movimento republicano no Brasil, em sua maioria, possuía apoio apenas das elites, a quais foram as principais responsáveis pelo golpe. Então foi necessário que Tiradentes, neste contexto, reaparecesse, não apenas como um soldado que se levantou contra a tirania do Estado colonizador,
mas agora como uma figura que fosse mais próxima do povo. Pinturas de Tiradentes, feitas na época, traziam simbologias dele com cabelos longos e uma barba também da mesma largura, alegando que este fazia um paralelo com a figura de Jesus Cristo, que enfrentará a ordem vigente no momento e que teve seus ideais perseguidas a partir do momento em que foram mortos como um único mártir entre seus irmãos. Também foi necessário fabricar muita documentação para provar quem era essa personagem que, sendo menor entre todos os inconfidentes, acabou se tornando o mais importante símbolo da luta contra os abusos do abuso monarquista, ocorrido no século XVIII. Seja como for, Tiradentes, no dia 21 de abril de 1890, foi elevado como um herói e acaba que o dia de sua morte é o que proporciona um feriado na Praça da Constituição, no Rio de Janeiro, que acaba se tornando a Praça Tiradentes. Mais tarde, o mesmo se torna uma figura importante como o patrono cívico e no Brasil tratado como patrono da odontologia brasileira. A partir dessas observações é possível perceber como Tiradentes é retratado assim como outras figuras históricas que nós temos na nossa historiografia. Seria ele uma personagem fabricada? Seria um personagem real? Um herói a ser imitado? Se ele tem toda essa representatividade, porque não fazemos lembranças ou menções aos seus feitos? Independente de como é a figura de Tiradentes, nós podemos tirar um grande exemplo dele de não se submeter a tiranias feitas pelo Estado. No entanto, nós aprendemos a cada dia a nos calar para que não sejamos enforcados e tratados como mártires. E você, o que acha de Tiradentes? Deixe nos comentários a sua opinião, curta esse vídeo e se inscreva no canal para ter mais vídeos parecidos com esse. E é um prazer estar aqui contigo e até o próximo vídeo.